Deus te abençoe. Vai ajudar? Meu Deus do céu. Tamo junto? Também. Ah, claro, meu irmão. Um abraço. Deus te abençoe, tá? Foi meu. Posso fazer uma oração pelo senhor? Pode. Pode? Senhor meu Deus, Pai, eu apresento o João da Silva, Pai. Que o Senhor possa abençoar ele. Aqui nas vendas dele, Senhor, que ele consiga vender tudo isso aqui, que ele chegue em casa hoje sem nada, Senhor. Acredito que o Senhor vai abençoar muito daqui pra frente. Assim eu te peço, Pai, abra oportunidades para ele, Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Claro, meu querido. Deus te abençoe, tá? A hora que o senhor quiser, vai lá Seu na... nome então? Hã? Seu nome tá aqui? O meu nome tá aí, é Nilson. Nilson. Fechou então? Eu vou postar lá pro senhor, tá? Muito obrigado. Valeu, vai tá no TikTok. Beleza. Um abraço. Valeu, irmão. Um abraço.